criatividade. Criatividade pode ser a produção de ideias novas e úteis, pode ser a capacidade de criar ou inovar. Agora, inovar é introduzir novidades, produzir ou tornar algo novo e ainda renovar ou restaurar. No Fórum Econômico Mundial, a criatividade ela aparece como uma habilidade em si, mas aparece também como um componente de outras habilidades, como a inovação e a ideação, por exemplo. As habilidades são classificadas em categorias e a criatividade foi enquadrada na categoria resolução de problemas. O mundo atual foi caracterizado por Jamaias Cássio como bunny, brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible. Uma sigla em inglês que significa frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Esse mundo exige maneiras diferentes de reagir aos problemas para poder encontrar as respostas. O pensamento criativo pode nos ajudar a encontrar essas respostas, pois ele junta o aprendizado com a prática para nos ajudar a encontrar soluções para problemas que se apresentam. O pensamento criativo também ajuda na ansiedade, pois promove foco, dedicação, paciência e descanso. Não podemos ser criativos se estamos ansiosos demais para permitir que as ideias se maturem. Steven Pinker, em seu livro Como a Mente Funciona, nos traz a ideia de que todos somos criativos e capazes de criar boas ideias. Segundo ele, é para isso que serve nossa mente adaptada combinatória. Ele explica que os gênios criativos não surgem de repente. Eles aprendem e, durante esse aprendizado, se aprofundam, mergulham nas suas áreas de atuação. Ele nos traz a ideia de preparação e especialização. Explica que é um trabalho árduo, separado por intervalos de afastamento do problema, por exaustão ou mesmo para permitir, segundo ele, esquecer os becos sem saída. Pinker nos traz o seguinte, abre aspas, eles não reprimem um problema, mas dedicam-se a uma preocupação criativa. E a epifania não é um golpe de mestre, mas um leve ajuste em algo já tentado anteriormente. Eles fazem incessantes revisões, aproximando-se gradualmente do seu ideal. Fecha aspas. Roger Beatty, especialista em neurociência cognitiva pela Harvard, identificou que o pensamento criativo acontece em 3 redes neurais. Rede de modo padrão. Nesse padrão, a pessoa está imaginando ou criando uma ideia. Rede de controle executivo, utilizado na tomada de decisões, no julgamento de pensamentos e ideias. E rede de saliência, que faz o discernimento das ideias que seriam relevantes. É uma ligação entre as duas outras redes. Ele também notou, em sua pesquisa, que as pessoas que são originais em suas ideias no dia a dia possuem um cérebro diferente das outras pessoas. Geralmente, as 3 redes não atuam ao mesmo tempo, mas numa pessoa mais criativa, elas podem atuar. Graham Wallace, psicólogo social inglês da London School of Economics, lançou em 1926 uma teoria que definiu o processo criativo em 4 estágios distintos: preparação, incubação, iluminação e verificação. Steven Pinker, ao nos explicar sobre os gênios criativos, nos explica um pouco sobre a preparação, que seriam os estudos aprofundados da sua área de atuação. Ele fala também da incubação, que seria o afastamento do problema, e também da iluminação, momento em que revisamos as nossas tentativas anteriores e encontramos a solução.
No entanto, não cita a verificação, que seria colocar as ideias em prática para verificar se realmente são apropriadas. Continuando na definição de processo criativo, a gente chega em David Eagleman e Anthony Brandt. Eles escreveram um livro chamado Como o Cérebro Cria. Nele somos apresentados ao modelo das mentes criativas, utilizando 3 estratégias: entortar, quebrar e mesclar. O conceito de entortar nos traz uma nova forma de representar ou reproduzir algo. Pegamos algo que existe e remodelamos. O quebrar é fragmentar algo e montar algo novo a partir desses fragmentos. Já mesclar seria combinar, juntar 2 ou mais referências para criar. Podemos usar apenas uma das estratégias citadas ou podemos combiná-las. O importante é que o livro nos traz que todos somos criativos e o nosso cérebro está o tempo todo rodando esse software de criatividade. Ainda assim, dependendo da forma que recebemos os nossos estímulos, podemos direcionar essa nossa criatividade apenas para aumentar uma história que nos foi contada ou para criar algo realmente inovador. Quando falamos de estímulos, a gente pode pensar dentro desse aspecto que a escola, os pais e as empresas são poderosos agentes, eles têm um papel muito importante nisso, porque eles podem nos ajudar a ser cada vez mais criativos e utilizar isso no nosso dia a dia, ou então eles podem nos podar, limitando a nossa criatividade. Rubem Alves foi um escritor, educador e psicanalista brasileiro que defendeu que a função da escola não é ensinar as coisas. A função da escola é ensinar a pensar. Nesse sentido, ele defendia que é preciso estimular nas crianças a curiosidade. Essa visão diferenciada sobre o papel da escola também é percebida em Paulo Freire, que foi um educador brasileiro que defendeu que, abre aspas, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, fecha aspas. Seguindo ainda nessa linha, a gente pode retornar a David Eagleman e Anthony Brandt no seu livro Como o Cérebro Cria, em que eles trazem que a escola tem como objetivo preparar os alunos para que eles possam captar as matérias-primas espalhadas pelo mundo e criar ideias novas. Vimos até agora a importância da criatividade no mundo. A gente viu também como é que funciona o processo criativo segundo vários autores. Agora, o que a gente vai ver é como cuidar dessa criatividade. E para isso, eu vou mostrar para vocês várias estratégias para incentivar a criatividade na escola, em casa e no escritório. Começando então pelas escolas, uma das estratégias que as escolas podem utilizar seria a estratégia de criar o próximo modelo. Essa estratégia é uma brincadeira desestruturada, em que a gente mostra para a criança alguns modelos e pede para ela remodelar. Ela pode remodelar, ela pode reformular, ela pode imaginar como seria o próximo modelo. Vamos dar aqui alguns exemplos. O próximo livro a ser escrito, o próximo quadro a ser pintado, o próximo jogo online a ser inventado, ou então a próxima roupa da moda, ou mesmo o próximo aplicativo de sucesso a ser lançado. Podemos também trabalhar com mais perguntas, que seria trabalhar temas a partir das perguntas das crianças, aproveitar a curiosidade que elas têm para se enveredar no mundo do conhecimento. A estratégia de discutir ideias e conceitos é uma estratégia que visa estimular o pensamento crítico e questionador das crianças. Elas já são cheias de perguntas e possuem uma visão peculiar de ver o mundo. Se a gente estimular o debate entre elas, o questionamento, sem colocar certo ou errado, a gente vai estimular que elas corram o risco de expor as suas ideias.
Na estratégia das várias soluções, a gente pede para que as crianças tragam várias soluções para o mesmo problema. Quando elas são estimuladas a trazerem mais de uma solução para o problema, elas meio que são forçadas a olhar o problema por várias perspectivas diferentes, buscar diferentes abordagens ao problema. Então, elas vão mais a fundo. Nessa estratégia de correr risco criativo, para promover esse risco criativo, uma abordagem é elogiar o esforço e não o resultado. Se elogiar o resultado, a gente vai estimular as crianças a não correrem risco, porque elas não querem perder aquele status colocado pelo elogio do resultado. Se a gente elogiar o esforço, elas entendem que o que teve mérito ali foi o processo, né? Uma forma de conduzir isso é fazer um comentário ao invés de dar nota nos trabalhos criativos. Outra forma é estimular as respostas das crianças para problemas que ainda não têm solução. Então, não tem um julgamento de certo e errado. A estratégia de ensinar a buscar conteúdo é bastante importante nos dias atuais, porque a gente vê que as crianças são submetidas a muitas informações, mas muitas vezes elas não sabem aonde buscar referência. Né? Então, cabe a nós ensinar como que elas podem buscar referências que sejam realmente válidas, que sejam referências confiáveis. Então, a gente vai mostrar para elas, elas trazem um tema, né, de interesse delas, e a gente ensina para elas aonde buscar essas fontes, esses conteúdos. E aí depois a gente pode pedir para que elas tragam a própria perspectiva delas sobre aquele tema específico. Então elas trazem o tema, a gente ensina elas a fazer a pesquisa e a busca e depois elas montam a própria perspectiva delas sobre aquele tema. Essa estratégia de conheça as crianças pode parecer bem básica, mas ela é fundamental. Quando a gente conhece a criança, sabe o que ela gosta, o que ela assiste, o que ela ouve, a gente abre uma nova porta para estimular essa criança, porque a gente pode colocar os conteúdos com uma roupagem diferente e muito mais interessante. Essa estratégia de estimular as ideias das próprias crianças para trabalhos e apresentações consiste em ver quais são as ideias que eles têm para fazer trabalhos escolares, para fazer as apresentações, para fazer os presentes de Dia dos Pais, Dia das Mães, cartões. Geralmente a gente vê que nas escolas quem faz isso, quem assume esse papel criativo, são os professores, os coordenadores e as crianças são meros veículos de entrega. Agora, se a gente estimular a criança a dar as suas próprias ideias, a gente pode se surpreender com esse resultado. A estratégia de estimular mais as artes para promover habilidades criativas é porque, através das artes, a gente pode ensinar ferramentas básicas de inovação. Também nas artes, a gente está muito mais disposto a correr riscos. E esses benefícios acabam sendo aproveitados por nós em outras áreas, como, por exemplo, as ciências e as engenharias. Nessa estratégia de experimentação e exploração, significa que não basta a gente apenas dar referência para as crianças e deixar com que elas observem as criações. Aqui a gente tem que deixar elas ativas, deixar com que elas imaginem, com que elas testem essas criações. Agora vamos falar de algumas estratégias para serem utilizadas em casa com as crianças. A primeira delas seria permitir com que a criança faça as tarefas do seu jeito. E essa estratégia seria deixar com que ela tente descobrir sozinha a solução para pequenos problemas que ela vai se deparar ao longo do seu dia. Então a criança ela pode experimentar como organizar os seus brinquedos, ela pode escolher as suas roupas e seus acessórios e algumas outras atividades da sua rotina diária. Isso não significa que a criança vai poder fazer tudo o que ela quiser, mas significa que ela vai poder testar e verificar quais são as melhores formas de fazer as suas tarefas. A estratégia de estimular a curiosidade das crianças em casa é deixar com que elas façam perguntas e aí a gente vai tentando ajudá-las a descobrir as respostas. A gente pode mostrar para elas onde buscar informações e quais são as fontes e referências confiáveis.
As crianças são geralmente bastante prestativas, então quando a gente usa essa estratégia de deixar com que elas ajudem nas atividades rotineiras, a gente ao mesmo tempo motiva as crianças a explorar, a testar novas ideias para fazer o trabalho da melhor forma possível. Aqui nessa estratégia, a gente vai fazer críticas para as crianças, a gente vai elogiar, mas de uma forma muito clara. Então, a gente vai evitar tons de desaprovação, bronca, e o que a gente vai fazer vai ser pontuar com clareza o que foi bem feito e o que pode ser melhorado. Isso vai fazer com que a criança tente formas diferentes e consiga se aperfeiçoar, porque ela vai saber exatamente o que está bom e o que não está. Nessa estratégia, a gente vai valorizar o esforço da criança, a gente vai estimular com que ela busque alternativas e outras perspectivas para o mesmo problema. Nessa estratégia de pedir para a criança definir palavras, a gente vai fazer pergunta para as crianças para estimular o pensamento delas. Então, você vai chegar para a criança e falar para que ela defina algumas palavras, como, por exemplo, o que é escola, o que é família, o que é casa, o que é cidade. E aí, as respostas das crianças são bastante interessantes. Essas respostas trazem um ponto de vista que elas têm sobre as coisas. Essa estratégia, assim como a anterior, é um joguinho que você faz com a criança. Então, você vai dizer uma palavra que pode ser escola, casa, papai, mamãe, enfim, qualquer palavra que você quiser, e a criança vai dizer a primeira coisa que vem na cabeça dela. O objetivo aqui é que seja bem rapidinho e estimule com que a criança busque as referências que estão na cabeça dela. Essa estratégia é complementar as brincadeiras anteriores, né? E aí você vai pedir para que a criança desenhe aquilo que ela pensou. Então ela vai pegar aquilo que está na mente dela e vai traduzir num papel no formato de um desenho. Essa estratégia de deixar a criança criar brinquedos é uma estratégia em que você pega os materiais que você tiver em casa, podem ser materiais reciclados ou pode ser qualquer material que você tiver em casa mesmo, e deixa com que a criança fique livre. Ela vai poder criar algo através de uma montagem, ela pode montar um brinquedo, ela pode inventar um brinquedo, ela pode desenhar o brinquedo, ela pode fazer diversos tipos de criações. A limitação ali é só a imaginação da criança. Então, ela vai provavelmente trazer criações bastante genuínas. Essa estratégia de estimular referências é no sentido de você diversificar. Então, você pode fazer com que a criança tenha várias referências quando você diversifica livros, filmes, teatros, músicas. Você ajuda ela a experimentar várias coisas diferentes e várias fontes diferentes. E isso vai ajudar com que ela tenha mais referência dentro da cabeça dela para poder criar posteriormente. Na estratégia de deixar a criança apresentar para você as suas referências, é no sentido da criança mostrar o que ela gosta, aquilo que ela que se interessa, aquilo que ela descobriu, as fontes que ela descobriu. Então, ela pode te mostrar uma brincadeira nova, ela pode te mostrar uma música, ela pode te mostrar um vídeo diferente. Então, ela vai mostrar para você as referências que ela mesma encontrou. Nessa estratégia de valorizar a arte da criança e mostrar isso para ela, é você tirar fotos, você expor a arte delas, você pedir para que ela te explique a arte, o que ela fez, o que ela pensou, como que ela chegou naquilo. Então é você realmente valorizar a criança, aquilo que ela fez, aquilo que ela criou e o processo que ela usou para chegar até ali. Na estratégia de levar a criança para fora, é levar a criança para brincar em ambientes externos e de preferência com a natureza. Deixe com que ela sinta os materiais, que ela observe e que ela explore. Na estratégia de deixar com que a criança repare o próprio erro, o objetivo aqui é fazer com que ela não tenha medo de errar. É fazer com que ela entenda que errar, fracassar é uma parte bastante importante do processo criativo de inovação. Então, você pode fazer com que ela arrume o próprio erro ou que ela ajude a arrumar o erro. Você também pode ajudá-la a enxergar como que ela poderia ter feito diferente.
ela também pode exercitar a imaginação para trazer respostas melhores para aquela situação. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre estratégias para serem utilizadas no escritório. Então, a primeira estratégia que eu trago aqui para vocês é de promoção de muitas ideias, promover muitas ideias. Então, aqui o objetivo é com que a gente amplie as possibilidades. Porque se a gente trabalhar com várias ideias ao mesmo tempo, já que a gente não sabe qual ideia vai prosperar, né, não é possível a gente saber antecipadamente qual ideia realmente vai prosperar, a alternativa que a gente tem é ampliar o leque, né, tanto de ideias como de abordagens. Então, por exemplo, você pode testar mais de uma solução para o mesmo problema. Você também pode ter mais de uma ideia para produto novo. Você também pode testar vários designs para o mesmo produto. Aqui, depois que você diversificou bastante, você vai ter que descartar algumas ideias. Vai ser necessário você selecionar quais ideias realmente estão sendo melhores, quais estão resolvendo mais o problema, quais estão trazendo os melhores resultados. Agora, você ter gerado um grande número de ideias para descartar depois, de maneira alguma pode ser considerado como um desperdício de tempo e dinheiro. Porque a criatividade e a inovação exige que a gente explore. E quando a ideia não dá certo, ela pode mostrar um problema que precisa ser resolvido para que a gente consiga atingir o nosso objetivo final. Então, cada ideia descartada, ela habilita o sucesso da solução. Na estratégia de revitalização do espaço, você vai reorganizar o local de trabalho. É uma estratégia na qual você avalia constantemente se o modelo atual de organização do escritório está funcionando ainda. Então, nada pode ser fixo. Nessas empresas criativas, a cultura de mudança é algo primordial. Então, elas promovem revitalização dos seus espaços antes mesmo que esse espaço se torne desgastado ou improdutivo para a criatividade. A cultura de mudança precisa implicar em agilidade. A empresa precisa estar atenta ao que está acontecendo para mudar mesmo o que está bom. Agilidade representa um risco. Pode dar errado a mudança. No entanto, no mundo atual, ser ágil é essencial. Essa é uma das razões para se ter uma grande quantidade de ideias. Para estimular a produção de ideias, as empresas criam gratificações e oferecem matéria-prima e ferramentas. As matérias-primas e ferramentas variam de empresa para empresa, mas são como laboratórios para testar e experimentar. No livro Empatia Assertiva, Kim Scott traz outra estratégia que as empresas podem usar, que são os feedbacks. Mas não são quaisquer feedbacks, são feedbacks específicos, em que é necessário se importar pessoalmente com o outro e, ao mesmo tempo, confrontá-lo. A autora traz essa ferramenta para o desenvolvimento das pessoas no trabalho. Mas, com isso, a gente consegue também acelerar o processo criativo. Os feedbacks são importantes tanto para os indivíduos quanto para projetos. Se pudermos receber as críticas e elogios de forma clara e específica, ficará mais fácil corrigir as falhas e abandonar aqueles becos sem saída que o Pinker tinha comentado. E assim a gente consegue mudar as estratégias para atingir um resultado criativo e inovador. Em um resumo, o David Eagleman e o Anthony Brandt trazem para a gente a seguinte frase: assim, a estratégia das empresas criativas é multiplicar as ideias, eliminar a maioria delas e não resistir à mudança. Com isso, a gente finaliza as estratégias e eu deixo aqui a minha opinião pessoal. Ative a sua mente, criative-se e aproveite.